Olá pessoal, bom dia! Galerinha, a gente aqui vai começar a nossa unidade 6, que está relacionado ao assunto da classificação dos seres vivos. Esse assunto, vocês verão a partir de agora que a gente vai abordar todos os seres vivos, né, e dividido na classificação geral de Linneu, tá? Vocês vão identificar, vão aprender quem seria Linneu, ok? Vocês vão ver sobre os reinos, né? Os reino animal, vegetal e tudo mais. Bom, aqui, essa imagem de apresentação demonstra exatamente o que a gente vai falar, né? Aqui é um indivíduo do reino animal, né? A gente pode observar aqui que ele é um vertebrado e é uma ave, correto? Bom, a gente vai falar lá no seu livro didático a partir da página 35 até a página 40, ok? Classificação dos seres vivos. Vamos entender por que existe a classificação dos seres vivos. Para que funciona isso? Para que serve isso? Bom, se a gente pensar bem, na nossa casa a gente classifica tudo. Se você chegar na sua cozinha, você vai ver que as panelas estão guardadas com todas as panelas. Ou você guarda a panela junto com mantimentos. Guarda com arroz, com feijão, com biscoito. Não, você separa tudo. Você guarda panela com panela, guarda comidas com comidas, guarda vasilhas com vasilhas. Se você for no seu quarto, você guarda roupas com roupas, sapatos com sapatos. Se você for no seu escritório, você guarda livros com livros. Então você classifica tudo, naturalmente. Assim é na ciência também. Nós separamos por características, para separá-los, para ser mais fácil na organização, ok? Então, na classificação, um diferente critério é utilizado como tipo de produto, assunto que trata, público ao qual se destina, enfim. Aqui você percebe, ó, que ele não está classificando. Ele misturou roupa com livro, com brinquedo, com calçado, com utensílios geral, com material escolar, tá tudo misturado, né? E aí, de imediato, mal iniciamos, já tem uma atividade aí fazendo ciência, que lá na sua página 35, que nós vamos fazer juntos a primeira só. As demais vocês vão fazer sozinhos, tá? Aqui vocês vão marcar um X nas características que cada uma delas apresenta. Bem, aí vocês vão ver os indivíduos aqui e as características aqui. E aí vocês vão marcar um X. Vamos lá. Cachorro. Tem ossos? Tem, né? Cachorro tem. Então marca um X. Tem penas? Não, cachorro não tem penas. Então eu não marco X aqui. Tem pelos? Tem, né? Então marco X em pelos. Tem flores? Não. Tem folhas? Não. Tem concha? Não. Tem asa? Não. Tem frutos? Não. E você fará isso para todos esses aqui, tá? Essa primeira etapa é só isso. Difícil, né? Muito difícil. Agora, página 36. Na questão número 1, você vai dividir aqueles indivíduos que a gente viu na tabela anterior. Vocês vão dividir aqui quem são os animais, quem são as plantas. Então, você vai fazer grupo A são os animais, grupo B são as plantas. Só, na questão 1 só. Na questão 2, você vai fazer novamente a divisão dos grupos A, animais, e B, em plantas, em dois novos subgrupos. Animais com ossos, você vai anotar aqui os animais com ossos que aparecem nessa imagem, tá? E aqui os animais sem ossos. Aqui vocês vão colocar as plantas com flores e aqui as plantas sem flores. Aí a questão número 3 pergunta, é possível formar novos grupos? O que vocês acham? Sim, né? Na verdade, as subcategorias a gente vai criando, né? Que critérios poderiam ser utilizados para isso? Vários. Poderíamos aqui dar um exemplo, né? Aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Quantas patas tem? Se tem antenas, no caso de animais, se tem raízes, se tem caule, em caso de vegetais, se tem frutos, né? Então, tem a possibilidade. Então, foi tranquilo, vocês podem fazer essa daí, tá? Vamos dar continuidade aí.
Importância da classificação. Diante da diversidade de seres vivos, a classificação também se revela necessária, assim como a gente acabou de falar na sua cozinha, no seu quarto, e o menino ali que juntou tudo, né? Bem, imagina só, vamos dar um exemplo aqui que ele deu do cavalo. O cavalo é um animal originário da região lá da América do Norte, né? Só que ele é encontrado no planeta inteiro, no mundo inteiro. Em cada região ele tem um nome. Por exemplo, aqui ele é chamado cavalo. Em inglês é horse. Em alemão, em francês, em espanhol, em cada língua ele tem um nome. E isso para a ciência dificulta muito. Então, é usado um nome específico, um nome para todas as regiões, que vai ser usado o mesmo nome em qualquer região do planeta, ok? Para facilitar o uso, tá? Então, para amenizar esse problema, as espécies receberam o que chamamos de nome específico ou nome científico, que vale em todos os lugares, independentemente do idioma falado ou da nomenclatura popular. Por isso, os cientistas têm necessidade de organizá-las e dar a elas um nome universal reconhecido, tá? E essa classificação que é usada para dar o nome científico aos indivíduos é baseada lá no sistema de Linneu, tá? Quem é Linneu? Linneu era um professor, médico, botânico e naturalista. Ele fez estudos, observou indivíduos vegetais, animais e foi separando em grupos, tá? Ele não somente criou nomes, que é o que a gente chama de nome científico, como também classificou. Ele foi o que deu origem lá, bem remotamente, né, ao reino, filo, classe, ordem, ok? Então, o problema dos vários nomes para uma mesma espécie de ser vivo foi resolvido com a criação do nome científico, ou seja, um nome único para todas as espécies conhecidas, que é o mesmo em qualquer lugar do planeta. Usamos as palavras em latim para dar nome aos seres vivos. Gente, é usado o latim porque é uma língua morta. Se é uma língua morta, não vai haver modificação dessa linguagem. Vai ser sempre única, a gramática, a escrita sempre será a mesma, ok? Bem, categorias taxonômicas. Então, o sistema de classificação criado por Linneu é chamado de binomial. Binominal. Bi, dois. Nominal, nome. Então, a categoria é chamada binominal porque tem dois nomes, tá? O primeiro nome representa um grupo chamado gênero e o segundo nome é relacionado ao epíteto específico, que é a mesma coisa que caracteriza a espécie, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, o tigre, o leão, a onça pintada, todos eles pertencem ao gênero Panthera. Isso indica que esses seres são realmente muito semelhantes. Eles pertencem ao gênero Panthera. Eles têm uma semelhança, porém vocês percebem que eles não são totalmente idênticos. Vocês percebem que tem uma diferença, tá? O segundo nome diz respeito ao epíteto específico, ou seja, mesmo que tigres, leões e onças pintadas sejam semelhantes, há diferenças suficientes para agrupá-los em espécies diferentes. Dessa forma, o nome científico do tigre é Panthera tigris, da onça é Panthera onca e do leão é Panthera leo. Vocês percebem que apesar deles serem semelhantes, eles possuem um nome diferenciado, porque eles são de espécies diferentes. Eles são do mesmo gênero, mas são de espécies diferentes, tá? Por quê? Porque o epíteto específico deles é diferente, ok? Mas eles têm uma familiaridade em comum, porque eles são do mesmo gênero. A primeira palavra, que é Panthera, é referente ao gênero e deve ter a sua primeira letra sempre escrita em maiúscula. A primeira letra é sempre escrita em maiúscula. A segunda, ela refere ao epíteto específico e é sempre minúscula. Outro detalhe, além da primeira letra, que é referente ao gênero maiúscula, e o epíteto específico ser minúscula, a espécie, ela tem que estar destacada do texto, tá? Sempre. Ela pode estar sublinhada, pode estar em negrito, pode estar em itálico, se tiver digitado, ok? Bem, continuando. Eventualmente,
Normalmente, apenas o nome do gênero pode ser citado, sem especificar o nome do epíteto específico. Nesse caso, o nome do gênero vem acompanhado de SP, que significa qualquer espécie. Então, por exemplo, se eu quero falar assim, o grupo da Pantera SP, então quando eu estou falando o grupo, quando eu estou falando de algum assunto, somente da Pantera SP, eu estou relacionando todas as espécies do gênero Pantera, ok? Por isso que aí quando você coloca SP no final, tá? E se um texto, o mesmo nome científico é citado várias vezes após a primeira citação, pode-se abreviar o nome do gênero, apenas para a sua inicial. Então, no mesmo texto que você estiver escrevendo. Gente, isso não é muito comum para a idade de vocês, tá? Isso vai acontecer lá mais para frente, para quem, por exemplo, for fazer veterinária, ou até mesmo ciências biológicas, ciências, e vocês forem fazer uma resenha, um TCC, aí quando você estiver escrevendo, aí sim vocês vão estar baseando isso daqui. Fora isso, é só mesmo nas atividades do livro e numa avaliação, tá? Bem, então, se você está escrevendo um texto e a primeira vez que você for escrever esse nome, você vai ter que colocar o nome dele, tá? O nome científico dele. Aí ele dá um exemplo aqui, por exemplo, Pantera tigris. Aí você vai escrever, a espécie Pantera tigris é muito comum na região, papapá. Aí você vai repetir. Ao invés de repetir a Pantera tigris, não, você não precisa repetir. Você vai colocar a P.tigris, tá? Você não precisa ficar repetindo toda a vida a mesma coisa, ok? Outra coisa, o nome científico deve estar sublinhado, eu já falei, né? Ou escrito em itálico ou em negrito. Pode ser acompanhado do nome do autor e do ano da publicação. Esse pode é facultativo, você pode colocar ou não, tá? Nesse caso, tanto o nome quanto o ano ficam sem itálico e sem negrito. Fica assim, por exemplo, ó, essa aqui é a espécie, Rana ibérica, ok? Rana é o nome do gênero, ibérica é o epíteto específico. Esse aqui é o nome da espécie. Aí vem acompanhado do nome do autor, que classificou essa espécie, né? E o ano que ele classificou. Mas se não tivesse isso daqui, não faz diferença. Claro, vai depender do contexto que tiver incluída essa espécie, tá? Bem, continuando. Ao elaborar, então, isso, Linneu também considerou outras categorias taxonômicas, né? Como, por exemplo, os reinos, e cada reino era dividido em várias classes. A classe reuniria várias ordens, as ordens agruparia várias famílias, família agruparia gêneros parecidos e, finalmente, cada gênero agruparia espécies semelhantes. O filo, que inclui as classes de animais, estrutura corporal semelhante, entrou depois, tá? Só bem depois do que foi lançado, quando ele criou essa classificação taxonômica. E aí, gente, fica da seguinte forma. Geralmente, a gente usa uma frasezinha, uma palavra, né? Uma palavra para gravar a ordem, tá? Ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, reficofage, ok? Dessa forma, você não troca a ordem. Lembrando que aqui está filo, aqui não entrou filo, porque o texto aqui está mostrando que o filo entrou depois, a classificação filo entrou depois. Mas aqui ele já está mostrando a forma atual, ó. Na hierarquia criada por Linneu, a espécie está dentro de um gênero, que está dentro da família, tá? Então aqui já está a demonstração atual. E aqui ele mostra, por exemplo, a classificação da Pantera leo, tá? Que é o leão, ok? Então, o leão faz parte do reino animal, do filo Chordatus, classe mamália, ordem carnívora, família felinos, gênero Pantera, espécie Pantera leo, ok? Então, a grande mudança vem no critério utilizado para classificar os seres. Para Linneu, o critério era semelhança entre as formas de vida. Isso significa que os seres mais parecidos entre si compartilham mais categorias. Quanto mais afastado o grau de parentesco entre dois seres, menos categorias eles terão em comum. Atualmente, outros critérios são utilizados, como características fisiológicas, morfológicas, embrionárias e análise também do material genético. Bom, pessoal, lá em Conexões,
ele basicamente só mostra, vou resumir aqui, ele mostra o seguinte, ele está informando que os lobos, eles pertencem à mesma espécie dos cachorros, tá? Dos cães domésticos. Os cães domésticos, eles tinham um nome anterior a canes familiares e agora é chamado canis lupus, assim como os lobos, tá? Isso desde 1993. Bem, reino dos seres vivos. Atualmente, uma das classificações mais utilizadas agrupa os seres em 5 reinos e foi proposta por Whittaker. Entre os critérios utilizados nessa classificação são considerados números de células, que são unicelulares, quando só possui uma célula, e pluricelulares, quando possui mais de uma célula. Presença de núcleo individualizado no interior da célula, sendo procariótica, quando não possui membrana nuclear, ou eucariótica, quando possui membrana nuclear. E forma de nutrição, autótrofa, quando produz seu próprio alimento, e heterótrofa, quando não produz seu próprio alimento, ok? Bom, vamos lá. 5 reinos. Quem são eles? Monera, protoctista, fungi, vegetal e animal. Professora, e o vírus? O vírus não está incluso nos reinos, nos 5 reinos, tá? Nós iremos falar dos vírus, mas eles não estão inclusos nos 5 reinos, tá? Então, vamos lá. Reino Monera. Ele inclui as bactérias e as cianobactérias. Cianobactérias também são chamadas de cianofícias, tá? Ou popularmente conhecidas como algas azuis, mas elas não são algas, ok? São bactérias, elas são protoctistas. Os seres incluídos nesse reino são unicelulares, procariontes, protoctistas não, perdão, elas são procariontes. São unicelulares, procariontes, autótrofas ou heterótrofas. Aqui está o exemplo de uma bactéria, que é a Pseudomonas. Reino protoctista. Protozoários e algas fazem parte desse reino, formado por organismos eucariontes. Alguns são unicelulares e heterótrofos, como os protozoários, por exemplo. Outros são autótrofos e podem ser uni- ou pluricelulares, como as algas. A gente vai falar mais a fundo desse aqui quando eu for falar só do reino protoctista, tá? Vou falar sobre ele porque ele era chamado reino protista, até uns anos atrás. A animalia, todos os animais são incluídos nesse grupo. São seres pluricelulares, eucariontes, heterótrofos e se locomovem em pelo menos uma fase do ciclo vital, eventualmente chamados de reino metazoa. Assim como o reino animal pode ser chamado de reino metazoa, o reino planteio, ou reino vegetal, também pode ser chamado de reino metáfita, ok? Lembrando que o reino vegetal, eu não vou estar falando no 8º ano, porque eu já falei isso aqui no 7º ano com vocês, tá? Vocês já aprenderam lá quando eu falei de briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, né? Vocês lembram disso? Reino fúngico inclui seres eucariontes, heterótrofos, uni- ou pluricelulares. Nesse reino estão agrupados cogumelos, orelhas de pau e leveduras. E o reino vegetal inclui todas as plantas, desde as pequenas, como é o caso dos musgos, que são as briófitas, até as árvores maiores, como os pinheiros e as sequoias, que são as gimnospermas. São seres autótrofos, multicelulares e eucariontes, eventualmente chamado de reino metáfita. Bem, isso aqui é uma curiosidade, tá? Mas vocês verão isso só mesmo para quem for seguir o ramo da área biológica, tá? Acima de reino tem uma classificação, tá? Atualmente, agora a classificação antes de reino é chamada de domínio, tá? E existe o domínio eubactéria, arqueia e a eucária, ok? Eubactéria, ou simplesmente bactéria, ela inclui todas as bactérias procariontes normal, ok? Arqueia, também denominada arqueabactérias, elas incluem os procariontes semelhantes às bactérias, porém, elas permitem sobrevivência em ambientes extremos, né? Alta salinidade, pode ter ambientes muito quentes ou muito frios, né? Ambientes extremos. E o domínio eucário, que inclui todos os organismos eucariontes.
Galera, é só vocês perceberem o nome já dá uma dica do que ele faz parte. Árquea, lembra? Arcaico, né? Remoto. Então é aquela bactérias, arcaica, remoto, primitiva. Eu já falei isso para vocês, eucarionte, núcleo individualizado. Eu significa verdadeiro. Eubactérias são as bactérias verdadeiras, atuais. Domínio eucariário. Cariário lembra cariontes. Então inclui todos os organismos eucariontes, tá? Dica. Isso aqui é dica. Então os domínios correspondem a uma divisão mais ampla que os reinos, fica acima dos reinos. Então, gente, nesse primeiro momento a gente encerra por aqui. Façam aí as atividades da página 35 e 36, fazendo ciência, e a página 40, lá do seu livro didático, e página 20 até a 23 do seu livro de atividades, tá? Então é isso, até a próxima aula.